Olá, eu sou a Cami Santos do blog Seja CEO, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal e hoje eu trouxe algumas impressões sobre uma leitura que eu acabei de finalizar. Mas antes, é claro, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de ler, que gostam de romances sobrenaturais, porque na resenha de hoje nós vamos falar sobre Amante Finalmente, que é o 11º livro da série Irmandade da Adaga Negra e que conta a história de vampiros lutadores. Bom, se você não conhece a série da Irmandade, ela é escrita por J.R. Ward e já vendeu mais de 3 milhões de cópias pelo mundo, ou seja, uma série que é bastante famosa. Aqui no Brasil também é bastante conhecida e os livros são lançados pela Universo dos Livros, pela editora Universo dos Livros. O livro, cada um deles conta a história específica de um irmão, que são os vampiros, né, que fazem parte da Irmandade. Então, desde lá do começo, Diamante Sombrio, né, que contava a história de Vrat, a gente vem conhecendo como os irmãos estão lidando com toda essa questão de ser vampiro, de passar pela transição, de conhecer a sua esposa, de se casar e etc. Então, cada livro ele vem contando a história de um irmão. Porém, também é muito tranquilo, assim, de você pegar, por exemplo, esse livro aqui, que é o 11º, e ler, porque você consegue entender a história. Então, por exemplo, Amante Finalmente, ele vem trazendo algumas histórias do último livro, que é o Amante Renascido, que conta a história de Thor. Só que aconteceram coisas no Amante Renascido que são faladas aqui nesse livro e que reverberam, inclusive, nessa história. Então, ele não só diz, vai acontecer isso, ou aconteceu aquilo. Não, ele pega e fala, o que aconteceu no outono passado, lá naquela outra história. Então dá pra você pegar um livro da metade do caminho assim e ler. Mas se você quiser, lógico, você pode começar desde o início. Então esse daqui é o 11º livro da série e ele conta especificamente a história de Blay e de Queen. Os livros da Irmandade, eles são legais também porque, além de contar a história do casal, eles também trazem histórias secundárias. Então você consegue acompanhar outros personagens, o desenvolvimento e o surgimento, inclusive, de outros personagens dentro da história. Não é à toa que esse livro aqui tem quase 700 páginas, ele é bem grande. E aí aqui, na verdade já há algum tempo, né, acho que desde o livro do John, que é acho que o 8º, se eu não me engano, a gente vem conhecendo um pouco mais de Blay e de Queen, que são dois melhores amigos, né, que praticamente cresceram juntos e que são bem diferentes em questões físicas, né, e em questões de comportamento. Então, enquanto que o Blay é um perfeito cavalheiro, é um garoto muito bonito, muito educado, de boa família. Os dois fazem parte da aristocracia, né? Que eles falam lá na sociedade da Glimera, no caso. Mas, em contrapartida, o Queen é totalmente diferente. Então ele tem uma aparência assim mais rústica, ele tem a cara cheia de piercing, tatuagens, piercing no corpo inteiro, ele se veste de uma maneira mais assim revoltada, vamos dizer. Então, fisicamente eles são muito diferentes. E aí tem uma questão, o Queen, ele tem um defeito de nascimento, vamos dizer assim. A comunidade dos vampiros, eles são muito rígidos no quesito de perfeição, né? Eles acreditam que os vampiros, eles são uma raça superior à dos humanos, por exemplo. Então, eles não aceitam nada que fuja dentro dos padrões que eles determinam. Então, o Queen, ele nasceu com um defeito de nascimento, que é um olho diferente do outro. Então, ele tem um olho verde e um olho azul. Isso fez com que ele fosse rejeitado durante a vida inteira, não só pela família, como por todas as pessoas que o conheciam. Porque era como se ele fosse uma prova, né? Ele não tinha como esconder esse defeito. As pessoas que olhavam para ele viam a prova de que ele era uma pessoa que não fazia parte dos padrões que a sociedade, que a Irmandade não, que a sociedade de vampiros pregava. Então ele foi renegado, foi rejeitado pela sua família. Ele tinha 2 irmãos, o Lucas e a Solange, se não me engano. E ao longo de toda a vida dele, ele assistiu, né, os pais darem preferência para os seus irmãos. Inclusive quando o Lucas passou pela transição, que era o seu irmão mais velho, recebeu o anel de sinete do pai, que era um símbolo, né, da linhagem dele, um símbolo de continuidade, de dar continuidade à linhagem da família, e isso deixou o Queen muito magoado.
quando o Queen começou a se relacionar com outras pessoas, né, vem Blay, que é o seu melhor amigo. Então eles se conheceram, começaram uma amizade. Todos os momentos difíceis pelos quais o Queen passou, o Blay estava presente. Então o Blay sempre foi muito importante na vida dele, sempre foi muito presente, né? Então ele sabia exatamente como o cara se sentia rejeitado. E quando ele estava com o Blay, não só com o Blay, mas com a sua família, ele se sentia acolhido, coisa que ele nunca se sentiu dentro de casa. Então, assim, é uma história que é muito bacana mesmo. Eles são realmente melhores amigos. E aí, chega um determinado momento, depois que ambos passam pela transição, que acontecem várias coisas, que o Queen entende que o Blay está apaixonado por ele. Então ele percebeu que aquela amizade foi além, né, daquele sentimento que era recíproco, teoricamente não está sendo mais. Então o Queen começa a se afastar de Blay e inclusive deixa bem claro para ele que ele jamais se envolveria com o Blay dessa forma, romanticamente falando. Por quê? Porque o sonho dele é se casar com uma fêmea de valor, com uma vampira que seja mulher, e construir família. Tanto que, quando o Queen como é que fala? Deserdado, né? A família chega a deserdá-lo, bota ele pra fora de casa, com documento e tudo, ou seja, eles são respaldados pela lei para fazer isso, de colocar o garoto para fora. Ele toma uma surra de uma guarda de honra e nesse momento ele fica entre a vida e a morte. Isso aqui não acontece nesse livro, isso acontece bem antes, mas várias vezes eles vão falando sobre essa surra que o Queen tomou. Inclusive ela é o mote praticamente desse livro, porque a partir dessa surra que ele toma e a partir dessa experiência de quase morte, ele vai pro Fade, que é o lugar que os vampiros vão depois que morrem, e ele tem uma visão. Nessa visão, ele conhece, entre aspas, a sua filha, ou o que ele acha e espera que seja sua filha. Por quê? Antes de entrar no Fade, né, antes de abrir a porta, ele tem a visão de uma criança de cabelos loiros com os olhos diferentes. E ele tem a plena certeza de que aquela criança é a sua filha. Então, a partir disso, ele se torna obstinado em construir família, em se casar, em ter essa filha, em fazer com que essa visão se torne realidade. E aí ele volta, né? A vida continua e etc. Até que ele passa, como eu disse no livro anterior, a Layla, ela acaba passando pelo Cio. A Layla é uma escolhida, né? Então é uma pessoa que é santa, vamos dizer assim, que desceu, né, aqui pra Terra e vive com a Irmandade, entre outras coisas, depois de acontecimentos de um livro lá atrás que fala sobre a história das escolhidas. Enfim. E aí eles acabam se conectando e ela fica grávida. Então, assim, nesse livro é muita história que acontece, muita história mesmo. Então, além da história de Blade e Queen, a gente também tem histórias secundárias, como, por exemplo, a gente começa a conhecer um pouco mais do Açail, né, que também veio do livro anterior, e a sua história com a Sola Morte, que é a Marisol. Então, a gente começa ali os primeiros indícios de relacionamento que vão reverberar para os próximos livros. Nós temos também os primeiros indícios ali de Trace e Selena, temos também um pouco mais de Layla e X-Core. Então tem muitas histórias secundárias que são muito boas rolando nos panos de fundo, nos bastidores aqui desse livro. Porém, a história principal é de Blade e Queen. E aí, vamos falar sobre Blade e Queen, sobre toda essa confusão que acontece aqui nesse livro. Bom, esse livro, ele é muito recheado, né, de fortes emoções. Então, em vários momentos eu me peguei muito emocionada com tudo que aconteceu ao longo do livro. Não só pelo que aconteceu aqui, mas relembrando também, inclusive, dos acontecimentos dos livros anteriores. Então, assim, é muito difícil pro Queen se assumir assumir quem ele é, né? Muito difícil para ele se olhar no espelho e não querer ser exatamente aquilo o que a família dele sempre quis que ele fosse, ou seja, perfeito. Então, pra ele, assumir um relacionamento com outro cara seria como se ele estivesse dando mais um motivo pra família odiá-lo, pra sociedade, pra todo mundo odiá-lo. E isso pra ele é inaceitável, porque ele passou a vida inteira sendo odiado, passou a vida inteira sendo rejeitado. Então, pra ele é muito difícil ele se ver, né, apaixonado pelo Blay,
mas ele não consegue entender o real significado daquilo. Ele não consegue entender porque ele acha que é uma coisa isolada. Acho que ele pensa assim, eu sou apaixonado pelo Blake porque ele é o meu melhor amigo, porque ele esteve em várias situações que foram difíceis pra mim. Ele era o meu porto seguro, era a pessoa que estava sempre ali me acolhendo. Mas ele não enxerga o que aquilo realmente significa. Que não é apenas porque ele é apaixonado pelo Blake, entendeu? É como se o Blake estivesse num lugar em que ele não pudesse ser categorizado como homem ou como mulher. Então, aquilo ali não entrava em questão pro Queen. E no final desse livro, a gente tem esse confronto, assim, dele repensando tudo que ele acredita, né? Do tipo, pô, será? Será? Então, assim, ao longo de todo o livro, eu já tinha tido essa percepção de como ele se sentia, apesar de não estar explícito, mas fiquei um pouco, às vezes, me dava um pouquinho de raiva, assim, do Blake. Por quê? Porque ele achava, né, ele acreditava que o Queen fosse um covarde. De fato, ele é o covarde. Mas, cara, sabe, tudo o que o cara já passou, tipo, o cara foi rejeitado a vida inteira, ele não entende, ele não sabe o significado de afeto, de família, de acolhimento. Então aqui no livro a gente tem toda uma vida sendo modificada, entendeu? Então o Queen, ele não só é acolhido pela Irmandade, como ele também é acolhido pelo grande amor da sua vida, que é o Blake, e também é acolhido pela vida, vamos dizer assim, né? Porque ele tá ali realizando o sonho dele de ser pai, de conhecer finalmente a sua filha. Então, assim, é um livro que tem muita emoção. E é muito interessante a gente perceber os dois contrapontos, né? Então, como eu falei, enquanto o Blake era um cara super amado pela família, um cara que a família era super compreensiva e que não levava tanto em consideração as leis da Glimera, as leis da sociedade, né? Para eles era mais importante o amor que eles tinham enquanto família. O Queen era totalmente ao contrário, então a família dele odiava tudo que ele representava. Então, para ele se assumir apaixonado por outro cara é muito difícil mesmo. E aí, uma coisa sobre esse livro assim que eu acho importante ressaltar, né? Eu li 10 livros da Irmandade, eu nunca tinha tido uma experiência com um livro que falasse de romance, né, entre dois homens. Eu ainda não li livros nesse quesito. Com dois homens, com duas mulheres, independente da configuração do relacionamento, sempre foi muito padrão as leituras que eu tinha feito. E eu ficava muito receosa, não vou negar. Ficava com muito medo, assim, porque eu não queria rejeitar esse livro, muito menos a história. Enfim, eu queria ter a oportunidade de ler até o final e de gostar, inclusive, né? Só que é complicado, porque querendo ou não, a gente tem várias reservas, né, dentro da gente. Então, assim, eu tinha muitas reservas com relação a esse livro, eu ficava pensando, será que eu vou gostar? Será que eu vou me sentir confortável com esse tipo de leitura? Porque também, se você não conhece, aqui nós temos todos os livros, né, da Irmandade são hot. Então, apesar de falar sobre vampiros, eles têm cenas de sexo explícito. E eu ficava muito desconfortável com essa situação. E aí, a Ward, ela tem uma escrita muito fluida. Eu até fiz um diário de leitura, né? Comentei isso no meu histórico de leitura, que esse livro é muito grande, ele tem quase 700 páginas. Então tem muita história acontecendo e acaba se tornando um pouco cansativo. Mas a leitura dela é tão fluida que você lê e fica com vontade de querer ler mais. Você não se sente incomodado com nada. Então, assim, eu gostei muito da forma como ela abordou o relacionamento deles. E eu já estava apaixonada pelo Blake e pelo Queen antes, inclusive, de eles chegarem às vias de fato. Então, desde os últimos livros, eu já estava bastante curiosa para conhecer a história dos dois. E perfeita. Nada a questionar, nada a reclamar. É muito perfeito mesmo. E as cenas de sexo, inclusive, são muito bem escritas, bem detalhadas e são feitas de uma forma, como eu disse, assim como todos os outros livros da Irmandade, você não se sente desconfortável lendo aquilo. Você lê e para e pensa, cara, que foda, deve estar sendo muito incrível essa relação deles. Então você acaba se envolvendo, inclusive, dentro dessa relação de cada um, né, dos personagens. Então, é muito bom, eu recomendo muito a leitura de Diamante Finalmente.
de longe, assim, entrou pra lista dos favoritos. Eu tenho meus preferidos, né, meus prediletos na Irmandade, e esse com certeza entrou pra lista de um dos melhores livros já bem escritos. E uma outra coisa que eu acho importante mencionar é o seguinte: nos outros livros, as histórias secundárias não são todas que são interessantes. Então, nós temos alguns livros em que fala sobre a sociedade redutora, que são os inimigos, né, dos vampiros aqui, da Irmandade e de toda a sociedade vampírica, que é muito chato. Então tem umas partes que fala do redutor principal, que é o cara lá que coordena toda a operação, dos vilões e etc, que são muito chatas. Inclusive, aqui tem muitas histórias também, tanto nesse quanto no último livro, tinha muitas histórias dos bastardos, que era o grupo, né, de inimigos do rei, do Vrat, que é comandado pelo X-Corps. No último livro eu lembro de ter achado também um pouco mais chato, mas aqui eu gostei muito de todas as histórias, inclusive dos capítulos que não falavam especificamente sobre os principais. Então eu considero esse um dos melhores livros escritos da Irmandade da Daga Negra. Então recomendo. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser comprar na Amazon. Vou deixar o link também para quem quiser adicionar a estante de leitura lá no Scooby. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa um comentário aí dizendo se você já leu, qual a sua opinião, qual o seu irmão favorito, que eu tô curiosa para trocar esse papo com você. E um beijo e até a próxima. Agora eu vou começar a leitura de O Rei, que eu tô muito animada, inclusive. E assim que eu terminar, eu venho fazer resenha pra você. Beijinhos, tchau, tchau.